Muito bem, vamos iniciar esses nossos contatos a partir de agora, que passaram a ser frequentes, para que a gente possa manter, é uma parte importante desse trabalho que eu comecei a desenvolver agora, para que a gente possa manter o contato, manter atualizado todo candidato ao concurso, ou quem se interessa pelo direito tributário. É uma maneira prática, interessante, de manter esse contato e manter o conteúdo também atualizado e fazendo alguns exercícios que eu acho importantes. Enfim, vocês vão ficar surpresos com os contatos, vão ser bem interessantes, frequentes, vai ser bem legal. E nesse primeiro contato, eu quero conversar sobre reforma tributária. Bob, mas não aconteceu a reforma tributária ainda, Bob? Calma, o fato é o seguinte. A reforma tributária, que está no Congresso Nacional, tem alguns aspectos interessantes, muda pouca coisa dentro do arcabouço do direito tributário brasileiro. Ou seja, Código Tributário Nacional, limitações à competência tributária, todo o arcabouço do direito tributário continua o mesmo. O que vai haver é uma dança de cadeiras. Alguns tributos saem da competência do município, vão para a União, alguns saem da competência do Estado, vão para a União, outros são extintos, mas são incorporados no fato gerador de outros tributos novos. Então, porque é óbvio, você tem que entender que o governo não pode perder receita. Então, o que se pretende nessa reforma tributária é uma certa simplificação, principalmente nas relações de trabalho, nas contribuições cobradas dos empregadores, conforme a gente vai ver, mas uma tentativa de simplificação do processo administrativo. Não sei se vai ser possível essa simplificação, porque não houve, na verdade, uma mudança de cadeiras, mas não muda muito a questão dos tributos. Mas vocês precisam conhecer por vários motivos. Primeiro, para que vocês já possam se familiarizar com isso. E segundo, para que vocês que estão estudando direito tributário observem que não há que se preocupar com reforma tributária. Continuem estudando direito tributário normalmente, porque o que muda são pequenas coisas, alguns impostos que saem daqui, vai para lá, outros são extintos, etc. Ok? Então vamos lá? Vamos começar o estudo desses principais aspectos da reforma tributária. Tributos municipais. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos dividir essas mudanças que vão ocorrer em tributos municipais, estaduais e federais. Depois vamos ver alguns conceitos importantes e depois vamos conversar sobre as mudanças na carreira fiscal, que para quem vai prestar concurso para a área fiscal é muito importante saber disso. Ok? Então vamos lá. Tributos municipais. Extinção do ISS, que será incorporado ao novo Imposto sobre Operações com Bens e Serviços chamado IBS, ou Imposto sobre Valor Agregado. Com a transição proposta, que substituirá em 5 anos o sistema atual pelo novo, a revogação se dará apenas a partir do 6º exercício após a publicação da emenda constitucional. Aqui tem um aspecto importante, que é a criação desse IBS. Isso já aconteceram várias tentativas nesse sentido. É o chamado Imposto sobre Valor Agregado, que recebeu esse nome de Imposto sobre Bens e Serviços, que vai ser, na verdade, uma união do ISS, conforme nós vimos, do IPI federal, que vai ser extinto, do ICMS estadual, que vai ser extinto. Então, o que eu disse, não vai haver uma redução de carga tributária, não vai haver uma redução da base sobre a qual o governo cobra tributos. Isso pode esquecer, porque é impossível. Ok, mas vamos adiante. Para evitar que os municípios não exerçam sua capacidade tributária plena, Lei Complementar Federal determinará as alíquotas mínimas dos impostos municipais, limites para concessão de benefícios fiscais, bem como política de reajuste mínimos da base de cálculo em caso de omissão do legislador local.
Então, observe que a Lei Complementar Federal, portanto, votada e aprovada pelo Congresso Nacional, vai estabelecer essas regras para, vamos dizer assim, engessar um pouco a atuação dos municípios no exercício da competência tributária municipal. Ok? Vamos adiante. Para reforçar a arrecadação dos impostos municipais IPTU e ITBI, será criada a possibilidade de celebração de convênio do município com a União para arrecadação, fiscalização e cobrança. Então, a União vai colaborar, se houver convênio no município, portanto, se interessar o município também, a arrecadação, fiscalização, né, cobrança desses impostos municipais, que passarão a ser só dois, o IPTU e o nosso ITBI. Legal? Muito bem. Tributos estaduais. Revogação do imposto sobre transmissão, causa-morte e doação estadual, que passará para a esfera federal. Mas também aquela mesma historinha, com a transição proposta, isso só vai ocorrer no 6º exercício após a publicação da emenda constitucional. Então, observe que durante este período transacional aí de 5 anos, vai ser complicado, nós vamos estar convivendo com 2 sistemas tributários. Mas então o ITCD, ITCMD, que era de competência dos estados, e é ainda, né, vai para a competência federal. Então, vamos adiante. Extinção do ICMS, que foi incorporado ao IBS, aquele novo imposto, conforme eu disse, e a mesma historinha. A partir só do 6º exercício é que vai haver a extinção total. E aí está a grande novidade, criação do IBS, de competência dos estados, mas instituído pelo Congresso Nacional. Então observe que é um imposto de competência híbrida. Os estados arrecadam, fiscalizam, mas quem legisla é o Congresso Nacional, é a União. Essa ideia já era antiga, mas é assim que vai funcionar. O IBS, portanto, é uma aglutinação dos antigos, dos atuais, mas que vão ser antigos, né? Vão ser extintos ISS, ICMS, IPI, ok? É o IBS, ou Imposto sobre Valor Agregado, como queiram chamar. Vamos lá. Regras para o novo IBS. Regulamentação única, não cumulatividade, crédito financeiro, inclusive do ativo imobilizado. Ora, atualmente o ICMS no ativo imobilizado, o contribuinte pode se creditar a razão de 1,48 avos por mês. Demora 4 anos para se creditar totalmente do ICMS destacado na nota fiscal da aquisição do ativo permanente, do ativo imobilizado. Isso, com o novo sistema, acaba, vai se creditar integralmente. Ok? Muito bem. Incidência nas importações e nas locações de bens e direitos definidos em lei complementar e nas demais operações com bens intangíveis e direitos. Aproveitamento de saldos credores, princípio do destino. Pô, Bito, o que é princípio do destino? O imposto passa a ser devido para o estado do destinatário. Certo? Vamos adiante. Proibição de qualquer tipo de benefício, exceto se estabelecido por lei complementar para alimentos, medicamentos, transporte público coletivo de passageiros, bens do ativo imobilizado, saneamento básico, educação infantil, ensino fundamental, médio, superior e educação profissional. Então, existem estas exceções. 4. Previsão de criação do Superfisco Nacional, que regulamentará, arrecadará e fiscalizará e cobrará o IBS e outros tributos que sejam atribuídos à responsabilidade por convênio e será composto pelo conjunto das administrações tributárias estaduais e municipais. Legal? Então esse é o superfisco para cobrança desses tributos que pode vir a ser criado. Vamos lá. 5. A lei complementar disporá sobre a organização e funcionamento integrado dos fiscos, podendo, para isso,
criar agência tributária reguladora ou órgão afim e estabelecerá regras unificadas para o processo administrativo tributário. Além disso, não incidência nas exportações, como é o atual ICMS, sobre a mera movimentação ou transmissão de valores de crédito de direitos de natureza financeira e nas prestações de serviços de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita, como é o atual ICMS também. Certo? Isso é um lobby muito forte, né? As redes de TV conseguem manter essa imunidade no que diz respeito ao serviço de comunicação de recepção livre e gratuita. 7. Incidência sobre todos os produtos e serviços, inclusive sobre aqueles sobre os quais incide o novo imposto seletivo. O que é isso? O novo imposto seletivo, nós vamos falar sobre ele, é um imposto federal que vai incidir sobre combustíveis, veículos novos e alguns produtos que, vamos dizer assim, são considerados supérfluos, embora o combustível não seja supérfluo. Mas é um imposto seletivo que a gente vai dar uma olhada nos tributos federais, nas notificações dos tributos federais. Para evitar abuso na fixação da alíquota do IBS sobre os produtos e serviços de base ampla, os produtos e serviços que também se submetem ao imposto seletivo terão alíquotas do IBS iguais ou inferiores à alíquota padrão. Incidência por fora, com proibição expressa de que o IBS incida sobre si mesmo ou sobre o seletivo. Esse é um detalhe importante. O atual ICMS incide sobre ele mesmo. Se você compra um produto por 1.000 e o ICMS é 18%, na verdade você está pagando 820 de mercadoria e 180 de imposto. Somando dá 1.000 e 18% incide sobre esses 1.000. Portanto, o ICMS incide sobre ele mesmo na sistemática atual. Isso pretende ser mudado, como é atualmente o IPI, incide por fora. Ok? Vamos lá. Permissão de cobrança de forma centralizada em um único estabelecimento ou na origem, ou de utilização de câmara de compensação. Possibilidade de lei complementar estabelecer matérias de regulamentação única que precisem de aprovação do Senado Federal para produzir efeitos. Arrecadação, fiscalização e cobrança pelo Superfisco Nacional, já comentamos. A iniciativa para apresentação dos projetos de lei complementar que tratem do IBS caberá exclusivamente a governadores do Estado DF, assembleias legislativas, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros, bancadas estaduais de deputados federais ou senadores e comissão mista de deputados federais e senadores instituídas para este fim. Certo? E ainda mais, a competência para julgar recurso especial de decisão que contraria as leis complementares e a regulamentação do IBS, bem como aquela que lhes negue vigência ou lhes dê interpretação divergente do outro tribunal, será do STJ. Muito bem. Além disso, do produto da arrecadação do IBS, 35,57% pertencerão à União e 22,91% pertencerão aos municípios. Então, estas são as grandes modificações, os grandes detalhes com relação ao IBS. É lógico, tem mais alguns detalhes, mas o fundamental que eu quero que vocês conheçam, se familiarizem, são esses os aspectos importantes. Ok? E tem mais algum tributo estadual que sofre alguma modificação? Vamos ver. Inclusão na incidência do IPVA da propriedade de veículos automotores aquáticos e aéreos. Ora, isso é uma discussão, não que haja dispositivo constitucional impedindo atualmente isso, mas o STF tem decidido, principalmente no caso de São Paulo, no estado do Amazonas, que o IPVA não incide sobre embarcações, não incide sobre aeronaves. Então, isso vai ser unificado e vai haver incidência normal. Certo? Vamos lá. Exclusão da incidência do novo IPVA aos veículos de uso exclusivamente comercial. Exclusivamente comercial.
barcos de pesca, aviões comerciais de passageiro e caminhões de carga. Cuidado que tem que ser exclusivamente comercial, não pode ser de uso misto. Ok? Comercial e particular. Legal? Vamos adiante. Toda a arrecadação do IPVA sobre veículos automotores terrestres passará a pertencer aos municípios de licenciamento, tendo o artigo 9 da emenda criado uma regra de transição, que não há necessidade que vocês a conheçam agora. Para os veículos aquáticos e terrestres, a distribuição ficou para ser definida por lei complementar. E o artigo 10 traz um critério temporário até a edição dessa lei complementar. Então, minha gente, haverá uma arrecadação, uma distribuição da arrecadação do IPVA. Como existe atualmente, 50% do IPVA ou 100%, dependendo da situação, pertencem aos municípios. Okay? Tributos federais. O que irá acontecer com os nossos tributos federais? Extinção do IPI e do IOF, que serão incorporados ao IBS, com aquela historinha que só vai demorar 5 anos também. Então vejam que o IBS já é uma união do ISS, do ICMS, do IPI, do IOF. Toda aquela base tributária desse imposto vieram para o IBS. Não vai haver perda de arrecadação. Ok? Cria o imposto federal sobre com operações de bens e mercadorias específicos, chamado imposto seletivo, que eu já havia comentado, que incidirá sobre petróleo e combustíveis, gás natural, cigarros, energia elétrica, telecomunicações alcoólicas e não alcoólicas, telecomunicações, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, e veículos automotores novos, terrestres, aquáticos e aéreos. Então esse é o IS, Imposto Seletivo. Regras para o IS: incidência na importação, não incidência na exportação, devendo a lei estabelecer forma de devolução, alíquotas diferenciadas, monofásico, ou seja, só incide numa fase da comercialização, e para evitar o excesso de tributação pela União, proíbe-se que a alíquota do IS, Imposto Seletivo, seja maior que a do IBS para o mesmo produto, exceto para cigarros e bebidas alcoólicas. Então, para cigarros e bebidas alcoólicas, pode haver uma tributação, atualmente, uma tributação bem maior. Ok? Vamos lá. O ITCMD passa a ser de competência da União, com toda a arrecadação pertencendo aos municípios, transferidos para a lei complementar a definição dos critérios de rateio para os municípios. Deixa-se expressa a sua incidência quando o doador tiver domicílio ou residência no exterior, ou quando o falecido possuía bens, era residente ou domiciliado, ou teve seu inventário processado no exterior. Ok? Então, minha gente, o ITCMD fez uma dança de cadeiras bonita. Ele saiu do Estado, foi para a competência da União, mas a arrecadação vai para os municípios. Não mudou nada, né? Em termos de sair o dinheiro do nosso bolso, não mudou nada. Vamos lá. A lei instituidora do ITCMD definirá a parcela da arrecadação que a União reterá para financiar as atividades de arrecadação, cobrança e fiscalização e o modo como os municípios poderão participar do processo. Portanto, no caso do ITCMD, vai ficar uma parte, a arrecadação toda para os municípios, mas há uma pequena parte que vai ficar com a União para os custos, né, de arrecadação, cobrança, etc. O IR incidirá também sobre verbas indenizatórias naquilo que superar o valor do gasto ou do patrimônio material imobilizado. Certo? Perdão, indenizado. Ou seja, aquilo que superar o valor gasto e indenizado será tributado pelo imposto. Extinção da CIT sobre combustíveis, que será incorporada ao IBS. Já falei com vocês. Tudo continua praticamente igual, mas há uma dança de cadeiras. E com a mesma transição de 5 anos.
Extinção das contribuições para a Seguridade Social sobre a receita ou faturamento, COFINS, que será incorporado ao IBS, e sobre o lucro, CSLL, que será incorporado ao Imposto de Renda, com a mesma transição de 5 anos. Volto a insistir, portanto, não há redução da base tributária. Extinção das contribuições para a Seguridade Social sobre importação, PIS importação e COFINS importação, que serão incorporadas ao IBS. A União instituirá, nos termos da lei, contribuição sobre operações com bens e serviços que será cobrada de acordo com as regras de incidência estabelecidas para o novo IBS, de competência dos estados. Essa é a grande polêmica. É a volta da CPMF, que, na verdade, tem um caráter estritamente extrafiscal. O objetivo não é muito arrecadar, é controlar as movimentações financeiras. É a volta da CPMF. Esse talvez seja a grande dificuldade. Já vários membros do Congresso Nacional já se manifestaram contra a volta da chamada CPMF. O governo insiste que não é bem isso e tal. E há uma explicação. Vamos lá. Seu objetivo não será arrecadatório, mas apenas de conhecer o potencial de arrecadação do novo sistema, permitindo uma boa calibragem das alíquotas do IBS e do ISS. Por isso, o valor arrecadado poderá ser compensado com a COFINS. Então, observe que é um tributo estritamente extrafiscal, de fiscalização o objetivo. Certo? Esse é o objetivo. O governo não quer nem arrecadar, pode abater da COFINS. Vamos lá. Após a extinção da COFINS, caso haja algum saldo credor, garante uma restituição em até 60 dias ou sua compensação com o IBS devido. Certo? Esta é a característica dessa contribuição polêmica. Muito bem. Então, observe que em termos de tributo, não muda muito. Muda cadeiras, muda nome, muda competência, muda muito pouco. Em termos de direito tributário, eu diria que é 2, 3% do direito tributário. Ok? Isso é importante, porque quem estiver estudando o concurso pode estar preocupado ou estudando direito tributário. Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não sei, eu vou parar de estudar, tem que sair de reforma. Esqueça isso. Se sair todas as modificações que eu estou colocando, com 15 minutos de aula aqui a gente já atualiza. Ok? Isso é que é importante. Esse é o objetivo maior dessa nossa conversa agora. Vamos adiante. Outras matérias. Lei Complementar Federal poderá definir os critérios e a forma pela qual poderá ser realizada a devolução de tributos incidentes sobre bens e serviços, IBS, adquiridos por famílias de baixa renda. Esse é um detalhe interessante, porque hoje, por exemplo, se você vai comprar um produto, o cara que compra um produto por R$100 paga 18 ICMS, se for 18% ali. Caso, mesmo se ele ganhar um salário mínimo ou 20 milhões por mês, ele vai pagar os mesmos 18. Isso dá uma característica ruim ao ICMS, ele não é graduado de acordo com a capacidade econômica do contribuinte, embora não haja obrigação profissional de que seja, mas é uma característica difícil de ser aceita. Então, criou-se, voltando, essa possibilidade de que nas famílias de baixa renda haja esse fato de devolução do IBS. Dessa forma, será possível conceder poucos benefícios fiscais que terminam por beneficiar também contribuintes de renda mais alta e concentrar a diminuição de carga tributária em quem realmente precisa dessa diminuição. Ok? Muito bem. Impede a incidência de CIDs em geral sobre operações sujeitas ao imposto seletivo.
O objetivo é a extinção definitiva da CID, já que a simples revogação do artigo 177, parágrafo 4, que o criou, não proibiria a instituição de nova CID. Então, o governo quer sepultar a CID. A reforma tributária quer sepultar realmente a CID. Proibição de que se crie novamente essa contribuição. Ok? Maravilha. Possibilidade de criação por lei complementar de fundos para reduzir a disparidade da receita per capita entre estados e entre municípios, com recursos destinados a investimento em infraestrutura. Esse é um detalhe importante, são fundos que vão ajudar os estados e municípios que têm renda per capita ruim, baixa. Por outro lado, o governo quis se assegurar de que esses estados e municípios não ficariam assim muito folgadinhos, esperando só esses fundos e não se preocupassem com a arrecadação dos seus próprios tributos. Diante disso, vamos lá. Para não permitir que algum ente federativo se acomode e deixe arrecadar com seus impostos, contando com as receitas desses fundos, fica definido que lei complementar preveja a possibilidade de reter ou reduzir os valores repassados, ou até de excluir a participação deste ente no fundo. Ok? Muito bem. Agora, minha gente, só para nós terminarmos, eu queria falar sobre umas modificações da carreira fiscal que são muito importantes, principalmente para quem estiver visando concurso para a área fiscal. Então vamos lá? Carreiras fiscais. As administrações tributárias da União, dos Estados, DF e municípios serão instituições permanentes, essenciais ao funcionamento do Estado, gozando de autonomia administrativa, financeira e funcional, incumbindo-lhes o financiamento do Estado por meio de ingresso das receitas de tributos. Então vejam como é fundamental. Vai se criar um órgão especial, dando autonomia, como é o Ministério Público, por exemplo, ganhando uma autonomia a parte de arrecadatória, de fiscalização e arrecadação. As secretarias de Fazenda ganharão essa autonomia. Isso é fundamental. Vamos adiante. Lei Complementar Federal organizará as administrações tributárias de União, Estado, Distrito e municípios e prescreverá as normas gerais que regerão seus membros, autoridades administrativas tributárias, servidores de carreira específica de auditoria fiscal tributária, assegurando-lhes autonomia funcional e indivisibilidade. E, finalmente, a autoridade administrativa tributária aplica-se como limite remuneratório o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ok? Então essas são modificações que, assim, criam, vamos dizer, um atrativo maior para as carreiras fiscais e certamente é um aspecto que não vai ser discutido, deve ser realmente aprovado na reforma tributária. Ok? Então, minha gente, esse é um bate-papo só para que vocês se tranquilizem, se familiarizem. A gente, nós como sociedade, precisamos participar dessa discussão, precisamos conhecer essa discussão, opinar sobre essa discussão. E isso que eu coloquei é, vamos dizer assim, 90% da reforma tributária, o resto são alguns detalhezinhos que não interferem. Ok? Um abraço e até o próximo encontro.